Agora há pouco a gente lançou uma pergunta se a galera tava com dúvidas sobre várias coisas. Nós recebemos muitas perguntas super interessantes. Eu vou responder elas agora pra você. E claro, pode ser a sua dúvida. Vem comigo. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. O vídeo de hoje é super interessante, a gente vai tirar dúvida da galera, dos inscritos do canal que ativaram a notificação e participam da nossa comunidade. A gente perguntou aí há poucos momentos se a galera tinha dúvida e veio bastante coisa interessante. Por quê? Porque mesmo que a gente faça todo sábado a live tech de 3 horas de duração, tirando dúvidas ao vivo com a galera, dúvidas brotam a todo momento, inclusive teve muita coisa que aconteceu essa semana e a galera tem dúvida e nós temos muitas coisas interessantes aí pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Eu vou pedir pra você ter um engajamento nesse conteúdo, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de conteúdo e a gente só consegue continuar se os inscritos apoiam o conteúdo. Se a galera não apoia, a gente entende que é um conteúdo que não é relevante pra galera e aí a gente não faz mais. Então se você gostou e quer que continue esses conteúdos, dá um engajamento nesse conteúdo, deixa o like, comenta, deixa ele relevante pra gente continuar fazendo esse trabalho legal aí, essa interação bacana com a galera do canal. A primeira pergunta aqui é do William John Ambrose. Ele mandou aí: olá amigos, olá William, depois do Inside Xbox eu fiquei com a pulga atrás da orelha e isso surgiu duas dúvidas. Vamos passar um repelente de pulga aí, tá tirando muita dúvida das suas pulgas, hein? Vamos lá. Será que o Ray Tracing irá afetar os gráficos da Next Gen, visto que é um efeito que em uma 280 Ti, quando desligado, um jogo chega a ganhar, em média, uns 20 a 30 FPS? Essa é a primeira dúvida dele, vamos já responder. Ray Tracing, claro, ele é um efeito que tem um peso computacional. A gente acredita, isso não é uma afirmação, que venha para os novos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X, como é na 280 Ti, como uma opção de gráfico para o player, ou seja, ele possa ou não possa desativar. Que ele vai custar algum desempenho computacional, a gente acredita que sim. O quanto a gente não consegue afirmar ainda. O Ray Tracing é um pouco diferente também da implementação que é feita nas RTX, por conta que a tecnologia acabou evoluindo do nível de software. Agora nós temos APIs gráficas que controlam do lado do Xbox Series X, DXR, que está na versão 1.1, duas maneiras de fazer Ray Tracing dinâmico e linear. E do lado do PlayStation 5, que provavelmente trabalhará com o Vulkan, ele também vai conseguir apoiar, porque a API Vulkan deu suporte a partir, faz uns 2 meses aí, para Ray Tracing. Até então ela utilizava a técnica de programação via a NVIDIA, né? Ou seja, o plugin da NVIDIA para conseguir. Na verdade não é um plugin, mas a gente pode tratar assim como um plugin, ou seja, usava os enlaces de código da NVIDIA para reproduzir RTX via Vulkan. Isso deve deixar maior leveza. No entanto, também agora a gente tem outras tecnologias entrando, Variable Rate Shading, Mesh Shading, Sampler Feedback, são todas tecnologias que são para otimização e para diminuição de custo computacional. Dessa forma você poderia equilibrar, em teoria, o Ray Tracing junto com essas tecnologias, então você avança graficamente num lado da parte de reflexão de raios de luz e do outro lado você diminui algumas considerações, principalmente baseada no LOD, né? O Level of Data, ou seja, a distância que o player está da visão do objeto 3D, deixando ele menos detalhado e menos volumoso de shaders quando ele está muito distante da visão do player, a qual ele não vai enxergar. Então a gente tem essas considerações aí em relação à nova geração. Já no exemplo de ontem que nós vimos no trailer de Bright Memory Infinity, que rodou no Xbox Series X, a gente viu que ele conseguiu se adaptar muito bem com Ray Tracing, com movimentação e vários efeitos visuais do jogo. Claro que ali também não estava empregada a totalidade de novas funcionalidades, como por exemplo, fotogrametria, que utiliza bastante esforço computacional, mas a geração também a gente tem que entender que não é só uma geração de hardware, é uma geração de software, é uma geração da indústria. A gente tem, por exemplo, como o projeto
Project Acoustic, que é um pré-processamento em nuvem, que já vem pré-codificado no jogo, ou seja, é feito lá fora, você não depende do render, né? O cálculo já vem pronto. Então, a indústria tem vários artifícios. Na base, a gente deve ter sim uma diminuição de frame rate para a utilização de Ray Tracing, mas eu não acredito que isso seja obrigatório. Com certeza deveremos ter uma opção lá, utilizar ou não utilizar Ray Tracing, e aí vai ser a escolha de cada um. A Yasmin Moraes aí mandou pra gente: tem como saber se a nova geração do Xbox Series X vai conseguir atingir 120 FPS a 1080p, digo, em jogos online, FPS, mundo aberto, Battle Royale, entre outros? Então, a resolução com certeza absoluta vai ser dinâmica. A gente já viu ontem no Inside o próprio membro da equipe de desenvolvimento de Dirt 5 falando em relação que alcança os 120 quadros por segundo, mas a 4K nativo seria 60 quadros por segundo, então nós iremos diminuir a resolução. A questão aqui é que não deve chegar a 1080p, deve ser superior. A gente deve trafegar numa resolução nativa provável de 1440 a 1800p nesse console com taxas de quadro a 120 Hz, mas trabalhando com resolução dinâmica, reconstrução temporal, metodologias que devam aliviar a visão. Então você não vai estar com 1080 nativo, você não vai estar com 1440p nativo ou 1800 nativo, você vai estar com vários artifícios trabalhando. É importante ressaltar também que a tecnologia de Variable Rate Shading, que é dos jogos da próxima geração, ela tem uma capacidade muito boa de diminuir a quantidade de shaders, ou seja, em teste que nós fizemos no 3D Benchmark, que já tem aí um sample para você fazer o teste, a gente viu um ganho de 70% até. É claro, é lógico que no jogo esse ganho não será alcançado no seu máximo, mas a gente vai ter aí um grande ganho de performance utilizando a tecnologia. Também temos Mesh Shader, que vai criar polígonos dinamicamente, e Sampler Feedback, que vai dar resultados de performance para que o jogo se corrija automaticamente via programação, óbvio, é claro, é lógico. Ou seja, nós temos várias ferramentas para trabalhar com esse peso. Então é difícil estabelecer que vá chegar naquela resolução ou que vá alcançar aquela resolução, mas também não deve ser considerado 1080p. Eles devem nativamente, né, a resolução nativa de saída deve chegar em contagens de pixels maiores que 1080p, mas com certeza absoluta 4K 120 vai ser muito difícil alcançar. Talvez algum jogo bem leve consiga essa proeza. Gustavo Moraes mandou pra gente: seria legal fazer uma análise de GeForce Now e o futuro dos games por stream, já que o primeiro serviço que está oferecendo uma qualidade muito boa e fazendo um sucesso absurdo. Eu também gostaria muito de fazer isso, Gustavão, só que o problema aqui é que a gente está no Brasil. Para mim fazer uma análise sobre isso, eu teria que fazer uma análise baseada em matérias, e não é uma coisa que a gente faz. Eu nunca faço análise baseada em matérias. A gente faz análise mesmo sem provar a experiência, quando a gente não pode. Nesse caso, estamos no Brasil, nós não temos acesso ao serviço, e se utilizarmos viés de VPN e outros dispositivos, com certeza a gente vai denegrir a qualidade e não vai ser uma análise confiável. Mas eu poderia fazer uma análise baseada em outras análises e resultados. O problema é que ainda no stream tem muita matéria de jornal, mas não tem muitos documentos técnicos específicos, ou seja, não foi feita uma análise ainda super aprofundada sobre isso para a gente se embasar. Eu sempre me baseio em análises a qual eu não posso ter a experiência para trazer para vocês em um documento técnico mais oficial, mesmo que não seja das empresas, de uma pessoa com uma capacidade técnica, por exemplo, um engenheiro de uma empresa, até mesmo um jornalista, mas que tenha um conhecimento técnico específico. A gente não faz análise baseada somente em matérias, porque é extremamente relativo no sentido de stream. Depende do país da pessoa, depende da conexão da pessoa, qual o equipamento que ela utilizou, qual o tipo de jogo que ela estava utilizando, então acaba virando um conjunto de depoimentos pessoais em relação a stream. Por enquanto, a gente não tem ainda um documento técnico mais parrudo para a gente poder trabalhar, ou ao menos o serviço disponível no Brasil para a gente criar esse documento técnico e trazer para vocês. Mas assim que a gente tiver um ou outro, ou aqui no Brasil, ou documentação mais efetiva, a gente vai trazer para você, fique tranquilo. O Rafael mandou aqui pra gente: até uns meses atrás, quando a galera falava de Xbox Series X mais básico, sem Ray Tracing, provavelmente mirando os 1440p, eu tinha
uma teoria que o Xbox One X seria perfeito para esse posto. Cheguei a pensar que a Microsoft chegara do nada e dizer: você tem um X, já está na nova geração. Apesar de soar estranho, afinal os caras precisam vender a nova geração, seria um baita surpresa. A pergunta é, tecnicamente falando, Gotti, o Xbox One X conseguiria levar uma nova geração em 1440p sem Ray Tracing, como se fosse o console base da nova Gen? E sim e não. Ele fez todo esse depoimento aqui, emocionado, né, e da surpresa que ele queria que viesse da Microsoft, mas a resposta é bem subjetiva, porque de um lado, se a gente for analisar só como um efeito computacional e tratando como resolução, como você tratou aqui, sim, a gente poderia chegar a 1440p em vários jogos futuros e também a gente poderia chegar até 1080p. Agora, quando a gente vai tratar do sentido de novas tecnologias que a gente já apresentou aqui no canal, como Variable Rate Shading, Mesh Shader, Sampler Feedback, a gente não pode utilizar esse console. O processamento dele não é efetivo, levando em consideração também que as arquiteturas devam se direcionar para o uso mais implícito do SSD como um trabalho de mudar a arquitetura do jogo para utilizar o SSD, a gente também não vai poder utilizar isso no Xbox One X, porque ele não tem SSD e não seria viável a Microsoft incentivar as pessoas a abrir o console para trocar o SSD. Então, apesar dele ter, em questão de teraflops, uma composição técnica que conseguiria manter uma resolução, a resolução não é o único objetivo que a gente tem na próxima geração. Existe um complexo de várias experiências, inclusive de menor latência entre os dispositivos, a qual o console não está preparado. Isso descaracteriza ele para a próxima geração. Então, ele tem uma capacidade computacional gráfica de manter a resolução e jogos, mas ele não pode trazer as tecnologias que serão implementadas. Em um momento ele vai ser desconsiderado como os outros consoles, a gente não sabe quando. Vinícius dos Santos mandou pra gente: então, Sati, boa noite, eu gostaria, falando sobre PS4 Pro, pode aguentar até 2021 e 2022? Ele sempre fala que o Xbox One X poderá ir até 2022, né, irá vir até 2022, indo bem e tal. Eu queria fazer uma análise do Pro, até onde ele aguentaria e tal. Então, a questão é o seguinte: 2021 todos os consoles vão continuar existindo, tá? Quem já participou de migrações de gerações sabe que a indústria não abandona a geração anterior justamente por uma questão óbvia de custo, ou seja, as pessoas só vão comprar os consoles que saírem os jogos e eles querem continuar ganhando dentro desse período de transição, até mesmo para se descobrir se os novos equipamentos vão ser aceitos comercialmente pelas pessoas. Então 2021 tá garantido de todos os lados. 2022 é uma questão única exclusivamente das próprias publishers. Só corrigindo um pouco, eu não falo que vai vir, que ele poderia ir se as publishers e desenvolvedoras fossem querer disponibilizar para ele. Mas como eu disse lá atrás também, já descaracteriza em relação a novas tecnologias. Então, à medida que a aceitação da nova geração for muito mais ampliada, a gente deve ter uma diminuição de demanda de desenvolvimento para a atual geração, acabando aí largando esses consoles um pouco de lado. O fato é que até 2022 não se pode afirmar que teremos todos os jogos, mas sim, teremos jogos. Não se esqueça que a geração PlayStation 3 e Xbox 360 durou até 2015. Então, é um fato que você tem ainda uma longevidade maior com esses consoles, e se você optar por eles agora, não for comprar a nova geração, é a melhor escolha, porque os jogos tendem a vir cada vez mais pesados e apresentando problemas de performance nos consoles base. E eu vou finalizar aqui com o Caio, porque já tá grande pra caramba, tem bastante pergunta, e durante o vídeo as pessoas estão fazendo pergunta, inclusive eu acho que eu devo ter lido alguma que perguntou agora há pouco. Vambora! O cabo HDMI de 10 metros fibra ótica funciona 4K, HDR 60 Hz. Cara, é super difícil e relativo responder isso. Você tem que entender o que é o cabo HDMI de fibra ótica. Basicamente, ele trabalha com um protocolo diferente de transmissão, porque a fibra ótica é luz. Então, em cada parte do plug, ele tem um chip lá que faz a conversão de sinais. Então, o seu console vai emitir um sinal, vai ser convertido para o transporte via fibra ótica. Na outra ponta, ele vai ser reconvertido para o sinal de recepção. Um cabo HDMI 2.0 tem capacidade de 18 GB de taxa de transferência. Qual é o tamanho que você precisa em gigas para alcançar? O fato dele ser fibra ótica não vai garantir para você que ele mantenha 100% o sinal constante, porque você tem que entender que essa ação de conversão e de uma ponta para outra leva algum tempo, e a questão não é o que ele transporta. O cabo de fibra ótica vai conseguir transportar tudo que você quiser. O problema é o tempo
tá dentro da expectativa dos dois aparelhos. Então, mesmo fibra ótica ou cabo de cobre, é sempre bom recomendar até 5 metros. Se você precisa de velocidade, de distâncias maiores, utilize um repetidor HDMI. E mesmo assim o repetidor ainda pode causar falha dependendo do nível de serviço, porque você nunca vai saber se para alcançar 4K 60 com HDR você vai precisar de utilizar toda a largura de banda, e sempre você vai ter uma perda quando você ultrapassa a barreira dos 5 metros de HDMI. Aliás, eu até recomendaria de 3 a 4 metros. Eu mesmo aqui eu tenho um fio esticado de 3 metros, nem me arrisquei para 4 porque eu preciso para captura, né? Captura de PC, de console, e eu preciso da imagem correta, sem nada errado, com HDR, com tudo vindo no máximo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. A melhor solução sempre é deixar os aparelhos próximos para você não precisar de cabos como esse. A grande vantagem da fibra ótica, entre elas, é a dimensão, né, dela, que ela é muito fina, mas ela também tem contrapartida que você tem que saber utilizar ela muito bem. Você só pode curvar, você não pode quinar a fibra ótica. Você faz isso, ela quebra, aquilo é vidro, né? E em relação ao fio de cobre, a vantagem dela é justamente que ela não tem tanta interferência. Então, o fio de cobre de grande metragem, você vai ter que ter um cabo muito grosso, porque ele tem que ser blindado, porque cada vez que ele se distancia, o ruído é maior, ele sofre mais interferência e perde mais sinal. A fibra ótica não sofre isso, mas ela também não pode te garantir que em 10 metros todos os serviços que você queira irão funcionar. Depende muito do que você está utilizando, qual equipamento está utilizando, da sua televisão, do seu console, do seu computador. Nem sempre vai trazer o resultado que você quer. Fica muito ligado nisso e tem que trabalhar na medida máxima de 5 metros, ideal de 3 a 4. Beleza? E já tinha um monte mais de perguntas aí, a gente pegou, eu fui pegando na loteria, eu nem selecionei as melhores, fui pegando na loteria aqui mesmo, pra ler com a galera aqui pelo celular. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessas perguntas, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, se liga na nossa comunidade, a gente vai fazer outros conteúdos como esse, e se dá uma engajada aí nesse conteúdo para tornar ele mais popular, a gente conseguir trazer eles mais e mais para você. E ficou alguma dúvida ainda? Amanhã às 19 horas tem Live Tech do DG, 3 horas de duração, ao vivo comigo, para você perguntar o que você quiser. Muito obrigado a todos, eu sou o Gotcose e até a próxima.